E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu trouxe um vídeo muito especial, que é do desbotamento da última misturinha que eu fiz, usando a 6.34 mais a 8.34 da Cadiveu. Se você ainda não assistiu o vídeo de primeiras impressões, onde eu mostro como o tom ficou no dia, em todas as iluminações, vou deixar esse vídeo aqui no card para vocês assistirem. É muito legal assistir para ver essa diferença aqui no desbotamento. E eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo, né? Então já deixa o like para não se esquecer. Já expliquei várias vezes que o like de vocês me ajuda muito a levar esse vídeo para mais pessoas e também é uma forma de saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo para eu continuar trazendo. Não se esqueça também de se inscrever aqui no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, de ativar o sininho para receber as notificações de todos os meus vídeos e caso você tenha interesse de me seguir lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Para contextualizar um pouco, eu estava usando a 8.34 da Cadiveu com a XG30 e eu amava, inclusive também tem vídeo de resenha, né, primeiras impressões e desbotamento dessa coloração, vou deixar tudo aqui no card para vocês. Usei essa coloração por mais ou menos um ano e alguns meses e eu amava, nada contra, era incrível. Porém, acabei enjoando do excesso de dourado. Eu queria que a cor segurasse um pouquinho mais de cobre, justamente porque esse ruivo é um ruivo dourado acobreado, então tem mais dourado. Pra gente conseguir um pouquinho mais de cobre, a gente tem realmente que fechar um pouquinho a base, e aí o tom consegue segurar melhor essa nuance. E foi o que eu fiz. Eu queria subir apenas um tom da minha base, ou seja, ir do 8 para o 7, no caso 7.34, mas a Cadiveu não tinha essa coloração na cartela de cores da marca, né? Então eu decidi criar a minha 7.34 usando na proporção de 1:1 a 6.34 com a 8.34. Usei a XG30 para não fechar muito o tom, porque não era o que eu queria, né? Como eu expliquei pra vocês, eu queria dar uma leve fechadinha, nada demais. E o resto vocês conseguem ver lá no vídeo de primeiras impressões que eu deixei no card pra vocês. Já quero enfatizar que todo desbotamento é relativo, mesmo que você use a mesma misturinha, a mesma marca que eu, o desbotamento vai mudar porque depende de todos os seus cuidados ao longo do mês. Então depende dos tipos de shampoo que você usa, quantas vezes você lava o seu cabelo, se você faz pré-poo ou não, se o seu cabelo tem uma boa saúde, ou seja, se a porosidade está em dia. Então tudo isso é relativo, o meu desbotamento não vai ser igual ao seu e vice-versa. Na primeira lavagem o tom ficou intacto, não mudou absolutamente nada na coloração, aquele marronzinho do primeiro dia permaneceu, a quantidade de cobre, de dourado, exatamente igual. Então assim, eu já sabia que o desbotamento da Cadiveu era muito bom, mas confesso que com essa misturinha me deixou um pouco surpresa, porque ficou super intacto na primeira lavagem e até a sexta lavagem mais ou menos, a única coisa que mudou foi que saiu um pouquinho daquele marronzinho do primeiro dia, mas fora isso, a quantidade de cobre e de dourado ainda estavam, assim, totalmente iguais, mesmo eu lavando o meu cabelo com uma certa frequência por conta do calor e da academia. Então, assim, basicamente eu fiquei uma semana e meia com o tom igualzinho do dia que eu pintei, só que sem aquele marronzinho que eu até prefiro, deixa o tom mais bonito na minha opinião e é isso, gente, é gosto, mas eu prefiro. Mesmo depois da sexta lavagem, o desbotamento foi super tranquilo, gente, sério. Vocês já sabem como que é, porque eu já citei aqui no canal, mas a única coisa que aconteceu foi que diminuiu um pouquinho a quantidade do cobre e aumentou a quantidade de dourado, mas ainda assim a profundidade que eu queria para o meu tom, que é essa daqui de um ruivo levemente mais fechado, um ruivinho um pouquinho mais acobreado do que quando eu usava 8.34 sozinha, isso se manteve. Então a diferença realmente era que ia aparecendo um pouquinho mais de dourado ao longo das lavagens. Mas eu percebi que depois da décima segunda lavagem, mais ou menos, o tom se manteve. Então aquele dourado que apareceu, ele não aumentou nem diminuiu, e a mesma coisa com o cobre. Então, como eu comentei com vocês, uma base um pouco mais escura, nesses casos assim de ruivo doce de leite, ruivo dourado acobreado, a gente consegue perceber que o tom segura melhor o cobre. Mesmo sendo um cobre bem sutil, bem suave, ele segura melhor. Então não fica aquela coisa muito dourada com aspecto loiro, que nem acontecia na minha tinta anterior. Inclusive, eu sei que pelo vídeo pode parecer que não mudou nada da minha antiga misturinha, mas assim, eu tentei mostrar pra vocês o que eu estava vendo pessoalmente, porque pra mim mudou bastante. Claro que não é aquela coisa drástica, nossa, eu fui para um ruivo vermelho. Não, é algo suave, mas perceptível, porque como eu comentei com vocês, meu cabelo ficava basicamente loiro com a 8.34 ao longo do desbotamento. Eu não via nada de cobre, tanto que eu comentei com vocês várias vezes que ao longo do mês eu tinha que usar o banho de brilho Raposinha para trazer aquele cobre do qual eu sentia falta, porque eu gosto do cobre. Hoje em dia eu não gosto mais do excesso dele, né? Então eu realmente prefiro um ruivo dourado acobreado,
Porém, eu gosto do cobre, não quero um ruivo apenas dourado. Então foi isso que eu consegui com essa misturinha, exatamente o tom que eu queria, um ruivo em que o dourado prevalece, mas a gente ainda tem o cobre ali para fazer uma misturinha bem legal e dar nesse resultado doce de leite. Nessa iluminação aqui pra vocês, o meu tom realmente fica bem mais fechado, mas acho que deu pra perceber nas outras filmagens que ele tá assim, mais claro, né? Não tá fechadão nem nada. Inclusive, eu acho que se eu tivesse usado hostes de 20 volumes, meu cabelo teria ficado assim, mesmo na iluminação natural. Então, se é o que você busca, faz o teste aí de usar com hostes de 20 ou usar 6.34 sozinha. E por falar em 6.34 sozinha, vocês estão me dando gatilho, gente, de usar essa coloração sozinha. Quem sabe eu não me arrisque tudo, mas só daqui uns 3, 4 meses, porque, né, a gente tem que preservar o comprimento dos fios. Já pintei, o tempo de pausa, assim, mínimo tem que ser de 3, 4 meses pra pintar o comprimento. Então, vou decidir até lá se eu vou mudar, mas não sei, tô amando muito essa misturinha, achei que ficou do jeitinho que eu queria. Inclusive, algumas de vocês falaram, ah, mas eu prefiro um pouco mais escuro, eu prefiro um pouco mais claro. Gente, vocês podem dosar a misturinha, tá bom? Eu quis fazer de 1 para 1 porque eu queria exatamente uma base 7. Se você quer uma base um pouco mais escura, você aumenta a quantidade de 6.34. Se quiser um tom mais claro, aumenta a quantidade de 8.34. Inclusive, no meu retoque de raiz, vocês vão perceber que eu não vou usar a proporção de 1 para 1, porque o meu cabelo é muito escuro e aí eu sinto que pode ficar marrom demais aqui. Foi o que eu senti, inclusive, no primeiro dia, né? Principalmente na parte onde estava virgem. Por isso, vocês têm essa liberdade de, na hora de fazer no cabelo de vocês, mudar totalmente a proporção até que te agrade. Mas eu gostei assim porque eu queria uma base 7 no meu comprimento. Acho que deu pra perceber que as minhas considerações sobre o desbotamento foram excelentes. Eu mal falei, porque, gente, o tom ficou exatamente o mesmo. Até o dia que eu estou aqui filmando pra vocês, devo estar mais ou menos na minha 20ª lavagem, eu acho, sei lá, já perdi as contas. E o tom permanece o mesmo, ou seja, aquele ruivo dourado acobreado, onde a gente consegue segurar o cobrezinho e deixar aquela coisa harmoniosa, sem muito dourado, né? Porque eu gosto do ruivo doce de leite, não do ruivo dourado. Mas basicamente sobre o desbotamento, gente, é isso. Foi mais um bate-papo do que uma resenha em si, porque a única coisa que eu tive pra falar pra vocês é que foi perfeito. É isso, não tinha muito o que falar não, porque não mudou muito, sabe, entre as lavagens. Se fosse uma diferença muito drástica, eu teria mais o que falar, né, mas realmente o tom se manteve impecável. E como eu disse, acho que eu tô mais ou menos na minha 20ª lavagem, então eu vou deixar o vídeo pra vocês de como está o meu cabelo em todas as iluminações. É exatamente o cobre do qual eu sentia falta, sabe? Tô muito feliz com esse resultado. Gostei muito, é muito bom mudar. Fazia tempo mesmo que eu estava com 8.34 e nos últimos tempos estava me incomodando esse excesso de dourado. Acho até que não me valorizava muito. Dava até a impressão em algumas iluminações que meu cabelo estava bem mais claro do que ele estava, né? Mais ou menos aí numa base 8,5, quase 9. Inclusive, eu soltei um vídeo bem legal recentemente onde eu falo sobre ruivos claros, mais dourados e tudo mais. Vou deixar aqui no card. Caso você ainda não tenha assistido, eu falo sobre os prós, os contras, colorações para você atingir ele e misturinhas de tonalizante para você manter. Mas e aí, gente? Vocês já usaram essa misturinha? Gostariam de usar? Ficaram com gatilho depois do vídeo de desbotamento e de primeiras impressões? Me contem aqui nos comentários. Também quero saber se vocês aprovam que eu teste a 6.34 sozinha. Mas com hastes de 30, tá? Não de 20, pois senão nem abre na minha raiz. Eu acho que ficaria assim se eu pintasse. Então, eu não sei se é exatamente esse tom que eu quero pra mim, né? Eu gosto daquele tom que fica nas outras iluminações e tudo mais. Eu nem sei se eu quero escurecer muito e dar aquela impressão de que eu tô morena de novo. A gente que tá na saga ruiva tem essa sensação, né? Às vezes, quando escurece muito o tom. Mas eu vou pensar, trabalhar essa ideia no meu coraçãozinho e quem sabe, né? Posso até fazer um teste de mecha pra ver se vai me agradar também, porque às vezes pode ficar diferente do que eu imagino. Mas quero saber se vocês já usaram a 6.34 sozinha. Eu sei que algumas meninas do Instagram já usaram e até falaram pra eu usar porque ficou incrível. Mas quero saber se vocês aqui do YouTube já usaram. E é isso, gente, não tenho muito o que falar sobre esse desbotamento, só que foi incrível, nota 10, virou a minha cor favorita. Ocupou o lugar da 8.34, viu? Vou te falar. Ah, e outra coisa. Algumas de vocês estavam me perguntando como atingir esse tom na Keone. E, gente, é muito relativo, porque vai depender da sua base atual. Por quê? A Keone, ela tem quase 50% menos amônia, então
ela é mais escura do que as outras colorações, né? Ela abre menos. Eu sinto, inclusive, que a 8.34 dela é quase um 7.34. Não exatamente uma base 7, mas eu diria que um 8,5 ali nas colorações tradicionais. Então o que você pode fazer é usar a 8.34 sozinha e você vai ter um resultado bem parecido, se não igual, a esse aqui. Mas como eu disse, depende da sua base, tá bom? Na linha verdinha deles, a So Pure, não sei como fala, enfim, vou deixar aqui na tela pra vocês, mas aquela da embalagem branca e verde, vocês encontram a 7.34, mas aí nesse caso, pra não escurecer muito, seria legal usar com a X de 30. Mas é aquela mesma coisa, vai depender da sua base também. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como eu disse, né, não tinha muito o que falar dessa misturinha porque foi incrível, né, foi basicamente igual ao longo das lavagens. Mas espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me contar aqui nos comentários se vocês usariam ou não e todas aquelas perguntinhas que eu sempre faço. E se você esqueceu de deixar o like no início do vídeo, não se esqueça de deixar agora, porque esse vídeo já tá acabando, senão você vai esquecer e não vai dar. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, de ativar o sininho, de me seguir lá nas minhas redes sociais. No caso, só o Instagram, porque eu não tenho nenhuma outra, né? Mas vou deixar aqui na tela pra vocês. Então, é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.